Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Está eu aqui, a Marisneide, Márcio Cleiter, Eliane, né? Nós vamos aqui discorrer a lição de número 11. Espero que Deus possa nos dar a palavra revelada, né? Para que possa nos ajudar, né? Você seja abençoado com essa lição. E nós também, né? Então, nós estamos aí no segundo trimestre de 2023. Lição de número 11. 11 de junho. Essa é a data que coincide com o número da lição, né? 11 de junho de 2023. É o segundo domingo, né, de junho, dia do pastor. Esse dia vai ser o dia do pastor. Então, aqui, o assunto da lição, os prejuízos da mentira, né, na família. Os prejuízos que traz aí a mentira na família. Quando você se dá a esse engano do inimigo, né, de mentir dentro da família e também em outro lugar, né, qualquer lugar, né. Então aqui o texto áureo diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 9, né. Então veja aqui, que aqui nós vamos falar de Ananias e Safira, né? Que eram dois crentes, que era para ser, né? Claro. Então, dá esse exemplo de pessoas que são cristãos, que conhecem a verdade. Quem não conhece, ninguém pode cobrar de quem não conhece, né? Então, aqui é um exemplo de dois cristãos que mentiram, né? Uma mentira que nós vamos explicar essa mentira, como é que é, porque não é qualquer mentira que pode ser considerado como essa aqui, né? Então, aí aqui a diferença aqui que tinha que ter mudança, por isso que está aqui esse texto áureo, já se despiste do velho homem e se vestiste do novo, né? Então, bem escolhido aqui esse texto áureo. Verdade prática. A mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Então veja que aparentemente vai dando bem, até cresce, né? Vamos aí comparar com a árvore, né? Ou uma planta, né? E aí ela vai ali, cresce um pouco ali, as folhas bonitinhas, dá até a flor, né? Floresce, mas no final os frutos são doentes, né? Ou nem produzem nada, né? No final se torna vã, né? Tudo que... Então, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse cobre sair de nós, da gente aprender que não ser induzido pela mentira, né? Então é isso aí que nós vamos aqui, passo aqui já. Graças a palavra. Deus, estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque são princípios ricos que podem nos transformar. E esta lição de número 11 é uma lição muito pertinente, né? Uhum. Os prejuízos da mentira dentro da família ou na família. E isso é algo muito danoso, já fala aqui os prejuízos. Então, é uma lição muito rica, necessária. Nós viemos aí de uns estudos, de umas sequências, né, de estudos sobre famílias na Bíblia, no Antigo Testamento, e agora a gente entra no Novo Testamento. É a primeira lição que trata de casos familiares dentro do Novo Testamento, né? Então é uma história que nós vamos estar logo aqui na leitura bíblica, a gente já vai estar discorrendo o tema.
a leitura que fala sobre o casal Ananias e Safira e está registrado no livro de Atos, capítulo 5. A leitura vai do versículo 1 até o 11, então é muito interessante que quando nós estudamos na lição passada, era ainda do Antigo Testamento, sobre quando os pais sepultam os seus filhos, quando o pai sepulta sobre os Jó, filhos, né? sobre Jó. E hoje nós vamos tratar sobre essa questão também, que é muito importante dentro da nossa família, esse cuidado. E enquanto nós estivermos em vida, dá para corrigir alguns erros, né? Exatamente. Então essa lição é muito importante, eu creio que gerará um aprendizado para os nossos corações. A gente vai para a leitura bíblica em classe, Isso. que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. O versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. O versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. O versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. O versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Versículo 8. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. O versículo 9. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. O versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. O versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Né? Séria coisa, né? Você vê que aqui não é uma questão aí, não é porque não deu o dinheiro certo, correto, assim. Foi a maneira, né? A maneira de querer lubriar, tapear, né? Como disse o apóstolo Pedro para ele, a herdade era tua, não precisava vender, era tua. Mas se tu vendesse mesmo, também podia ficar com o dinheiro, que o dinheiro é teu. Mas porque tu inventou, tu permitiu que o Satanás colocasse no teu coração para enganar, para vir aparecer para as pessoas, que é exatamente a hipocrisia que nós vamos falar aqui, dessa capa, né? Dessa máscara que a pessoa quer colocar, para impressionar os outros, né? Exatamente. Como crente, fazer um papel de crente como que é uma competição, mais ou menos, tipo uma competição. Ah, fulano deu, também doa. Mas de uma maneira errada, uma maneira lubriando, tapeando, enganando, né? Porque aqui vai comentar sobre o Barnabé. Isso. Logo os versículos anteriores a esse, né? Os últimos versículos de Atos 4. Aí Barnabé fez isso, vendeu umas propriedades e deu lá, né, o dinheiro para que pudesse ajudar aqueles outros que estavam sem condição. Quer dizer, e eles dois querendo aparecer também fazer, aí diz aqui até o comentarista que entrou ali uma inveja, né? No coração deles, querendo como tipo uma espécie de competição. Não, nós também somos
Quer dizer, mas vieram com mentira, combinando entre eles. Era para chegar lá e dizer, ó, eu vendi por tanto, mas eu vou dar tanto aqui, ó. Aí estava tudo certinho. Ou não trazia nada, não precisava dar nada, como o apóstolo Pedro falou para ele. Rapaz, não vendendo era teu. Aí, vendendo, não estava em tua mão o dinheiro? Para que tu vem enganar sem querer tapear o Espírito de Deus? Então, é essa que é a questão aqui. É a questão do dízimo aí, a gente fala assim. Não é uma obrigação, quem é que obriga nada? Mas você tem que fazer aquilo que está no teu coração, não querer competição ou de alguma forma você mentir. Para que mentir? Não, eu trouxe e vendi por 20 milhões, está aqui 10 reais. Ah, eu vou dar só 10. Aí diz e acabou, não é teu? Está em tua mão, você fala o que você quiser, irmão. Às vezes as pessoas já comentaram comigo essas questões. Ah, temos que pagar dízimo. Eu digo, não, não tem não. Quem foi que disse isso? Aonde tu já viu um pastor com um boleto bancário entregando na mão das pessoas, boleto, se não pagar, corre juro. Não existe isso no mundo não, você paga, você dá se quiser o dízimo, está na tua mão, é o caso aqui, né? Mas é isso aí, vamos aí para os objetivos, se quiser comentar mais aí. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Segundo objetivo, refletir a respeito do problema da mentira na família. Terceiro objetivo, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. Entrar na introdução já, né? Sim. A introdução. A história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso de partilha a respeito dos pobres dominava na igreja, cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição aos necessitados. Nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Certo, aqui a palavra-chave, mentira, né? Mentira aí a gente sabe que saiu o pai dela, é o diabo, né? A única coisa que foi atribuído a ele. Ele nunca criou nada, ele não tem poder de criar nada, o diabo, mas a mentira ele criou, ele é o pai. O pai é porque veio dele isso aí, essa ideia de mentir. Então é por isso ele vai colocando no coração das pessoas, né? Sabemos que na época de Jesus mesmo, eu sempre falo ali dos fariseus, aquelas pessoas, tinha essa hipocrisia deles aparecer de uma forma, pregar de uma forma e fazer de outra. Então, a hipocrisia é isso aí, né? De você ter uma máscara, né? Você ter uma capa, né? E Jesus disse que eles tinham essa capa, né? Que parecia, enganava os homens, mas a Deus não. Então, eles pareciam ser crente, mas não tinham o amor de Deus. O próprio Jesus falou, né? Você rejeita o amor de Deus. Não existe em vocês o amor de Deus, que é exatamente fazer, exatamente dar glória ao Senhor. Porque o crente, ele tem que fazer isso. Ele não pode entrar nessas espécies de competição, de querer aparecer, né? Porque quando João Batista disse que o importante é que ele cresça e que eu diminua, é exatamente nessa questão. Não, ele é o noivo, quem tem a noiva é o noivo, eu sou amigo do noivo somente, mas estou alegre só em ouvir o noivo falar, ele disse. O importante é que ele cresça e eu diminua.
Quer dizer, é isso aí, nós temos que nos alegrar, né? Em poder ser participante das coisas de Deus, né? Mas não querer levar vantagem com isso, aparecer, é o caso aqui deles aqui, o erro foi esse. E assim, no Novo Testamento, aqui na era, vamos dizer assim, do Espírito, né? Nós estamos no tempo do Espírito Santo, dificilmente a gente vê acontecer essas coisas aqui. Acontecem, né? Mas é difícil acontecer da pessoa morrer assim mesmo, de verdade, morrer no sentido físico mesmo. Porque morre espiritualmente. As Exato. pessoas morrem espiritualmente. Quando ele é hipócrita, quando ele é mentiroso, quando ele quer, de alguma forma, escarnecer de Deus. Mas às vezes acontece. A gente viu nas redes sociais aí um dia desse aí, dois rapazes que foi assaltar uns irmãos lá no monte. O irmão levantou a mão, clamou o nome do Senhor, um caiu mortinho. Caiu todos os dois, mas um levantou, né? Mas o outro levantou não, mais não. Quer dizer, morreu na hora. Quer dizer, e acontece às vezes isso aí. Mas a maioria das vezes não, né? Morre espiritualmente, né? A questão do pecado da mentira, a gente já sabe que Deus condena, né? Claro. E essa história aqui de Ananias e Safira mostra o nível da reprovação de Deus. Independente disso, não está mais acontecendo nos nossos dias, essa morte física, mas nesses dias ocorreu exatamente para mostrar a reprovação de Deus quanto ao ato da mentira, principalmente quando se leva isso a um nível que para Deus é um nível muito mais sério, claro, que é o nível espiritual, é você enganar os apóstolos, né? Porque eles chegaram na intenção de enganar, usaram de motivação errada para, como se já não bastava a perseguição externa da igreja, agora já viria mais a questão da perseguição, vamos supor, interna, porque manchar a integridade da igreja, porque era muito sério aquele avanço espiritual, aquela motivação. Por exemplo, Barnabé, ele demonstra ali uma gratidão a Deus, ele demonstra ali uma generosidade, que isso aí, na realidade, não é carnal, não foi algo gerado no seu próprio eu, no seu próprio ego, foi em reconhecimento a tantas bênçãos que Deus estava proporcionando, a salvação. Quando nós reconhecemos... O Espírito de Deus na vida, né? Isso, então, alguém que não entende, não compreende, às vezes está até na igreja, mas não conseguiu ainda absorver o poder do evangelho, então, às vezes, nessa motivação carnal, né, simplesmente de ser aplaudido, ser elogiado, e isso é muito prejudicial para a igreja, porque as coisas espirituais, elas são algo interno, né? Ela precisa ser algo aqui, que é o que Jesus fala, aquela passagem que o que a gente oferece, o que a gente esmola, o que a gente doa, nem a nossa própria mão. Que dá com a mão esquerda, que a direita não sabe, ou o contrário. Exatamente. Então é algo assim, é você e Deus, é você ter essa fé, você ter essa confiança de que você está num nível muito mais elevado do que esse nível de olhares humanos, de aplausos humanos. É um nível em Deus, onde Deus irá nos recompensar. A gente vê hoje muito assim nas redes sociais, né? As pessoas vão dar uma cesta básica para uma pessoa, leva uma reportagem, mostra, né? Aí joga nas redes sociais. Não, ele está querendo aparecer, né? Eu não digo que às vezes sim, tem né? Pode, às vezes alguém filmou, porque filmou mesmo, tudo bem. Aí alguém, uma hora, vai testemunhar daquilo lá, mas você levar mesmo para fazer o selfie lá, o babado lá, o caqueado. Motivação. Aí fica difícil, então você não está dando, você está dando aos homens, você está recebendo o galardão. Jesus disse que já recebeu, se busca aplauso de homem, já recebeu o galardão.
né? Então tem esse lado, era o caso dele, eles queriam que ficasse na história. Rapaz, os homens aí, esses dois, esse casal aí foi igual o Barnabé, o melhor. Pensa, o cara deram foi muito aí, ó. Mas eles fizeram embora que eles tenham dado o que eles colocaram aos pés dos apóstolos, tenha sido mais em valores do que Barnabé, mas reprovado. A maneira que foi errada. Não é valor. Deus ele não está atrás de valor. Está atrás da tua integridade, da tua sinceridade, da tua voluntariedade. Né? Quando a gente vai ver isso aí, lá quando foi para construir o tabernáculo, que foi pedido, Deus disse para Moisés para pedir para o povo trazer material. E disse quais eram os materiais lá. Aí para o pessoal trazer, mas aquele que tiver um coração voluntário. Não é para trazer obrigado nada, não. Ninguém quer nada obrigado aqui. Quer dizer, Moisés teve que mandar parar. Não para, que já está demais, estavam trazendo demais. Então o pessoal estava inteiramente disposto a fazer. Então, para Deus, a obra de Deus é feita assim. Você dá. Não, você está dando, está querendo levar vantagem com isso. Jesus ele fala isso aí, da gente dar sem pensar em receber em troca aquilo lá. Porque às vezes a pessoa pensa, mas ele está pensando, poxa, eu dou aqui e eu colho por trás aqui, de alguma forma. Então, é isso aí que é a hipocrisia, né? Que você está dando já pensando em receber, né? E o lindo aqui foi a parte de discernimento que Pedro teve, discernimento Foi espiritual. autoridade total. Porque poderia ter sido, né, algo bem diferente se ele tivesse motivado também pelo sim, interesse. Sim. Muita gente está sendo beneficiado. E aí já olhar também para o valor, não... Os líderes eles erram muito nisso aí também. Então essa parte do discernimento. Acabou ganancioso. Discernimento espiritual, muito no importante. meu caso, quando eu aceitei Jesus, que eu perguntei para o meu pastor como é que eu ia pagar o dízimo. Pagar no sentido de devolver, tem que falar a coisa. E ele não disse não. Ele falou, ore a Deus que ele vai lhe falar. Porque eu mesmo não sabia como. E aí ele pediu para mim orar. Quer dizer, sábio. Eu achei muita sabedoria. Fosse outro, dizia, ele via logo ali a vantagem, Mas não, ele não disse isso. E eu orei, Deus disse mesmo. Porque quando você quer, Deus fala mesmo. Não tem como. Eu vejo isso em líder que tem cabeça, sempre dizer isso. Ore a Deus que Deus lhe fala. Quando você quer fazer a obra, Deus fala. Então, quero ler um versículo aqui. Em Apocalipse 22, já nos últimos versículos aqui, que só vai até o 21, capítulo 22, é o último versículo, é 21, é o 15, versículo 15, que diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então, não é só o que mente, não. É aqueles que são a favor da mentira. É o caso que nós estamos falando do apóstolo Pedro aqui. Se ele concorda com a mentira ali, eita, rapaz, arruma mais um lá para trazer isso aí também, desse jeito. Mas ele teve o discernimento e ele agiu conforme Deus disse para ele. E aí o que é aqui? Ficar de fora, é isso que eu quero falar aqui, só um pouquinho. Ficarão de fora, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu fico fora do reino do céu, mas quando eu morrer, aqui eu estou. Não, você fica fora, é aqui. O reino do céu é aqui que você vai entrar. O reino do céu vai penetrar em você ou você entrar nele. Aí vai se fundir os dois aí. Então o reino do céu vai estar em ti. Você não tem direito ao reino aqui. Ou seja, tu vai viver uma vida dizendo que é um crente fora do reino. Então não é. Não é um cristão. Você não é um cristão. Você diz que é e não é. Então tá fora. Tudo que tu faz está reprovado. Porque Paulo disse que tudo é puro para os puros, nada é puro para os infiéis e contaminados. Então, veja,
Então você fica fora. Quando você ama a mentira, não estou dizendo mentiroso não, estou falando é o que ama. Então tem gente que ama os mentirosos. Eita, rapaz, tu mente bacana, eu estou contigo. Eu não tenho coragem de mentir não, que eu tenho medo de apanhar, mas tu, tu é meu ídolo. Quer dizer, você está fora do reino. Quer dizer, nada que tu faz em relação à obra de Deus é proveitoso. Nada. Está perdendo tudo, está perdendo o teu tempo. Está fazendo as obras vãs. Então, nós precisamos estar dentro do reino. Se alguma coisa me apanha, eu faço errado, mas sem consciência. Inconsciente. Inconsciente. Está entendendo? Mas você com consciência, você amar os mentirosos, os que praticam mentira e aqui e ali, concordando com ele, aí vê lá o Salmo 50, o que diz para ti? Não tem direito de falar a palavra de Deus. Mas tu, ô ímpio, que tens que recitar os meus estatutos e tomar na tua boca o meu conserto, ele diz lá, no versículo 16, 17, ou é o 18, por ali assim. Então, tu pega as minhas palavras e joga para detrás de ti. Tá entendendo? Então a pessoa... Aí ele vai falando lá mais na frente, vem o ladrão, tu consiste com ele. Ou seja, ele não é ladrão não, ele só... Eita, rapaz, rouba lá para nós. É isso aí. É complicado esse negócio aqui, não é não? Então, vamos sair fora de mentira, porque mentira é do Satanás. Né? E isso aí na nossa cultura é algo tão, parece Não, tão aqui no normal. Brasil mesmo tá Até feia a coisa. existe o Dia da Mentira, né? 1º de abril, onde é considerado a mentira normal, comum, qualquer pessoa pode mentir. E isso na família é algo muito prejudicial, porque se os pais não derem esse exemplo para os seus filhos, aí já vem essa motivação, criança. fica muito difícil, sendo que gera transtorno na sociedade, na igreja, dentro da família, e isso muito mais ainda na sua própria vida pessoal. Pensa numa vida atrasada, numa vida de fracassos mesmo, é uma vida que aprova aquilo que Deus reprova. Esse é que é o segredo. Se você aprova o que a Bíblia, o que os princípios de Deus reprova, você está andando na contramão da vida, do fluir, da vida abundante. Então, não vai funcionar. Verdade. Aí aqui no Brasil tem essas coisas aí, que a gente, por não conhecer, eu mesmo, quantas vezes eu falei há uns anos atrás, sem conhecer Bíblia nem nada, o número 7 é o número da mentira. É o número da perfeição de Deus. É o diabo que coloca isso. A sogra é amaldiçoada, né? O cara diz. E não é, meu. Aí o dia da mentira. Que dia de mentira? Como é que vai dar dia pro diabo? Vai inventar, né? Guardar um dia do diabo aí e entrar na dele de... Não, vou dizer uma mentirinha brincando, quer dizer, você acaba participando de uma coisa que é da parte maligna. Tá entendendo? Então, são coisas que você tem que reprovar, né? E você não participar, não querer conversa, né? Quando a pessoa adere a esse estilo de vida de mentira, ele está simplesmente abrindo a porta do seu coração para que o inimigo, o diabo, o adversário das nossas almas, venha e faça a festa. Exatamente. E a gente já sabe que a função dele é matar, roubar e destruir. E essa cultura da integridade, que é o oposto da mentira, é você ser íntegro, é você ser inteiro, é você ser honesto, é você, independente das consequências, você assumir o seu erro, porque esse na realidade é o estilo de vida de Deus para o ser humano. Exatamente. Deus é o Deus da verdade, Deus é um Deus de integridade, a fidelidade é o nome de Deus. Exatamente. Então, se a equidade, fora da iniquidade, né? Então, contra. Se eu, de alguma forma, busco também esse estilo de vida, essas
preciosidades, que é viver na retidão. Para nós seres humanos isso não é tão fácil, mas deve ser buscado, deve ser perseguido como qualquer uma outra virtude, né? Nós precisamos desenvolver essas virtudes. E isso é algo tão nobre, isso é algo tão grandioso, que as pessoas, às vezes, que já são acostumadas a mentir, aí ficam encobrindo as suas... Porque mentir, na realidade, é você elaborar Exatamente. conscientemente, Fazer um projeto. elabora ali um discurso, pode ser muito bonito, muito perfeito, porém falso. Exatamente. A princípio, tá só armada a arapuca com a iscazinha lá, que é gostosinha, né? É como a gente pegava na ambuzinha, pegava antigamente o peixe, mas no final é laço. Então é o que diz aqui na verdade prática. Pode até florescer, que a flor te traz, é como que é a esperança do fruto, né? A flor, né? Tá florindo. Mas aí de lá ela cai, ela murcha e cai, porque ela não tem aprovação do Criador. É isso aí. A mentira não compensa. E você vivendo esse estilo, você vai se altamente se sabotando, se destruindo. Quando você vê Jesus, ele se identificou. Ao mesmo tempo que ele disse, ele é o pai da mentira, quando ele fala mentira, ele fala do que é dele, porque ele nunca se firmou na verdade, ele falando do diabo. Aí ele diz, aí quando perguntaram para ele, mas quem é tu? Ele disse, eu sou a verdade. Ele se identificou como a verdade mesmo. Então, aí depois, e outra hora ele diz, né, aos discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas três coisas aí, ou seja, um caminho que, se você trilhar por a verdade, pelo plaqueamento, ou seja, o que ele disser, você chega na vida. É isso aí que ele está dizendo. E é tão incrível que as pessoas fazem um esforço absurdo para esconder por muito tempo uma mentira e vai arrumando uma outra mais mentira. outra para remendada. Mas não vai ter jeito. Em algum momento, porque você não vai conseguir enganar as pessoas durante toda a sua vida. Vai existir um momento em que você não vai ter mais mentira suficiente para encobrir tantas outras. E aí vai ter que se expor. E a feiura é das piores, porque mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Tem pessoas que estão buscando apenas as oportunidades para o momento, as vantagens para o momento. E o pior dessa questão toda dentro da família é que enquanto eu estou mentindo, enganando, manipulando, me esforçando para me manter naquele mesmo posicionamento de erro, alguém ao meu lado está sendo muito prejudicado. É por isso que Deus abomina a mentira, porque enquanto um quer levar vantagem, o outro está, o inocente, talvez até o inocente, né, está na desvantagem, porque está sendo manipulado, enganado. E o problema maior é que o mentiroso, esse manipulador, esse enganador, ele não quer arcar com as consequências dos erros que ele cometeu. E a conta chega. Indiscutivelmente, não tem como evitar isso. Quando a conta chega, a pessoa geme, a pessoa quer fugir, quer colocar essa conta na costa de outro, mas não vai ter jeito. Foi você que semeou e vai precisar colher esses frutos amargos. Jesus ele diz que quem anda nas trevas, que é exatamente encobrindo as coisas, escondendo. Ele não vem para a luz porque as suas obras são más. Mas quem é da verdade, ele fala desse jeito, quem é da verdade, ele vem para a luz porque as suas obras são feitas em Deus. Em Deus. Aí você vê que o inimigo, ele aponta para Deus que não presta, para a verdade que não presta. Aí dizendo que ele é a verdade. Mas só fica nessa mentira quem não conhece a verdade. Quem conhece a verdade fica na verdade. Está entendendo? Então é isso aí. Então a sugestão é que pensemos muito bem sobre os nossos atos. Exatamente. E busquemos esse caminho da integridade,
que esse é o caminho mais nobre, é o caminho que Deus, na realidade, estabeleceu para que todos aqueles, principalmente aqueles que aceitam o Evangelho, sigam esse caminho. É isso Né? aí. Não dá para viver no estilo antigo, porque é o que está lá no texto, na leitura bíblica, né? Não, No texto no áureo. texto áureo. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Exatamente. Colossenses Está falando 3, para 9. cristão, né? Que Exatamente. se despiu, ou seja, uma nova vida hoje, né? É uma vida de conhecimento da verdade. Eu vivia, quando fazia ser verdade como mentira, eu não entendia, mas hoje é assim, quer dizer. É o que vai Então ser. agora eu estou na verdade, eu me despi da mentira, da treva, daquilo que me enganava, e me vesti da verdade, da luz, do entendimento. Que é o que vai ser Então estudado é o nesse novo tópico homem, 1, né? Tópico 1, que fala sobre a conversão duvidosa desse Uhum. casal. Isso, é. E às vezes isso serve de impedimento para muitas pessoas entrarem para o Evangelho, porque pode haver esses maus exemplos também, Com certeza. né? Aí se torna a palavra de Deus vã, uma coisa que é falada, mas não é vivida. A gente fala por falar, vai para a missa, vai para o culto, inventa uma moda. Eu estou com preguiça de ir para a praça, eu vou lá escutar a abobrinha. É como que seja assim. É uma coisa, história de caronchinha. É uma coisa que não vive. Não é assim, meu. Principalmente para os líderes, para quem prega o evangelho. Ele tem que viver o evangelho. Por que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Para ele escolher pessoas íntegras. Porque para ele ter um exemplo, para que os outros vejam nele o que ele está pregando. Ah, ele é isso mesmo. Porque não tem condição de eu. E lá não está dizendo para as pessoas, só para as pessoas que é líder, não. É para ele ensinar. Um professor ensina uma pessoa, é para ele ficar igual a ele. Eu ainda entendo dessa forma. Porque senão, ele não ensinava. Ele ensina, ó, eu quero que tu aprenda igual eu aprendi. Do mesmo jeito. Ou não? Claro. Então, as pessoas, o evangelho é para você aprender a andar com Deus, verdadeiramente. É para isso aí. Né? Não é porque é um líder, aí eu tenho que me espelhar nele. Exatamente por isso que ele tem que ter o espelho ser limpo. Verdadeiramente eu querer ser igual. Jesus deixou o exemplo, né? E nós somos a continuidade. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se olhar para mim, vai bater na vida, vai chegar lá. Maravilhoso. É? Vamos aí. Primeiro tópico, uma conversão duvidosa. Primeiro subtópico, por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho, conforme Romanos capítulo 1 e 16. Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados, conforme João capítulo 3, dos versículos 3 a 7. É importante enfatizar que no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Exatamente, isso aí é que é o mau testemunho, né? A gente acabou de falar aqui, né? De você estar no meio da congregação, mas você está transmitindo aí um mau exemplo. Né? E as pessoas que conhecem, né, ali de perto, porque com certeza não era só essa falha aí. Ele tinha mais falha ali. Porque Deus ele não vai cobrar de uma pessoa uma coisa só. Ter aviso antes, não é assim bem, assim na pancada dessa forma. Então, com certeza tinha sido avisado, tinha sido chamado a atenção. Aí vem para desmoralizar mesmo a igreja, para usado pelo inimigo muitas vezes. Muitas vezes não, foi dito aqui, né? Sim. Porque tu permitiu que Satanás enchesse teu coração. Entrasse no teu coração para fazer isso aí.
E acaba Então, gerando mau exemplos, outras pessoas seguindo aquilo ali. é por isso que foi dado um basta ali, logo do início, né? Mas é isso aí, vamos. Segundo subtópico, a comunhão na Igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da Igreja, entre outras coisas, era a comunhão, conforme Atos capítulo 2 e versículo 42. Os convertidos a Cristo naquele tempo, advindo do grande grupo dos quase 3.000 novos cristãos, tinham tudo em comum, pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era a ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos, capítulo 4, versículo 34 e 35. O exemplo desse espírito, na primeira igreja, foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Como a gente já falou, né? Pois é, né? Ele deu esse exemplo aí, e ele seguiu mesmo Barnabé. Você vê que depois ele andando com Paulo, Paulo se juntou a Barnabé e foram fazer missão. Foi os dois enviados ali, depois que o apóstolo Paulo, com 14 anos, depois que o apóstolo Paulo teve um encontro com o Senhor, eles fizeram a primeira viagem missionária. Aí depois você vai ver já Barnabé, era Barnabé e Paulo, depois já era Paulo e Barnabé. Paulo já passou Barnabé no sentido de ministério mesmo, né, que Deus deu muitas revelações para ele e muitas missões, né? Mas é isso aí. Então você vai ver que esse pessoal queria se apresentar como Barnabé. Só que ele não estava ali, como fala nesse tópico, o primeiro subtópico aqui. O coração Quando estava longe de não Deus. estava ali, como em Romanos 1:16, que diz que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eles não pegaram por esse lado. Tem muita gente assim. Ele fica na igreja, mas ali fazendo um número ali, e aqui e ali atrapalhando. Quando é uma palavra para mudança, para Deus operar, ele se coloca contrário àquilo lá. De alguma forma, ele procura atrapalhar o pastor, né? Então é isso aqui, ele estava querendo ali comprometer o pastor da igreja já aqui, né? Nesse sentido aí, porque era uma obra de mentira, né? Então vamos aí. Terceiro subtópico, a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando viram o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos capítulo 5, versículo 1 e 2. O plano era o seguinte: vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Ananias e Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se instalam no coração do homem. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes, o diabo age para desfazer a unidade do espírito na vida da família. É isso aí. Quando o homem permite, né? Tem pessoas, porque a oportunidade Deus dá a todos a se arrependerem, a receberem essa transformação. Exatamente. O que Barnabé fez e muita gente faz, né?
É ali quando Deus coloca no coração da gente, não é? Por A gente amor. não tem como você fazer a obra de Deus verdadeira se não for pelo Espírito de Deus, né? Então, mas aí tem esse lado aí de barganha, de querer barganhar alguma coisa, não é obrigado a ser barganhar dinheiro, mas fama, aplauso ali, ou de alguma forma a posição dentro da igreja. Hoje tem isso, a gente tem que trazer para cá isso aqui, porque não me serve nada eu estar falando da igreja primitiva, tem que falar de nós hoje aqui, o que está acontecendo. Então, às vezes, você quer barganhar ali com, né? Dando um dinheiro, mas o pensamento, qual é as intenções do pensamento teu? Que Deus está sabendo. Então, ali você tem uma posição de destaque ali dentro da igreja, de alguma forma assim, né? Então é isso, ter mais oportunidades, sei lá. O nome ser Ou, divulgado, a obra que você fez, né? Tem pessoas que e, buscam muito esse reconhecimento. ou de alguma forma fazer uma igreja para tipo um comércio, né? Que tem demais aí, né? Então tem muitas formas aí que não se encaixa num crente transformado, num novo homem, né? Vestido desse novo homem. Então tem muita forma aí que você quer barganhar com o Senhor e às vezes até tapeando mesmo o pobre do pastor. E o pastor, às vezes, Deus permite, às vezes, ele até um certo ponto ali, ele ficar enganado ali para depois ver, adquirir experiência e tudo, e todo homem, Deus permite mesmo passar por essas coisas, né? Agora aqui, quem sabe, o apóstolo Pedro até tinha sido enganado já alguma vez, sei lá, e permite ali. Mas aqui o Espírito revelou na hora, assim, e agiu de forma dando um basta nesse tipo de mentira, de hipocrisia, né? De inveja, de tudo, né? Mas é isso aí, Quarto vamos. subtópico: Uhum. quando a mentira e o engano enchem os corações, cheio do espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Atos capítulo 5, versículo 9, a parte A. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da igreja, da primeira igreja, na verdade, eles mentiram contra o Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Voltando-se diretamente contra Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Pois é, você vê que Pedro, ele perguntou para ela que ela podia escapar, né? O primeiro a lapada não teve jeito, que ele chegou já dizendo mesmo. Agora na segunda ali, Pedro disse, vendeu por tanto? Foi. Ela vai dizer, não, não foi não, foi tanto. Mas ela, então vocês combinaram, foi para enganar o Espírito de Deus. Aí, assim como teu marido morrer, vai morrer também. Então, assim, foi dada a sentença ali na hora, mas porque ela podia escapar, né? Então Deus, ele sempre dá uma oportunidade de você se arrepender. Até aquele tempo ali dela chegar ali, dava dela refletir, pô, eu vou dizer a verdade. Né? Então Deus, ele deu essa oportunidade, não deu na hora? Para ela mudar de ideia, mas Talvez o estilo de vida deles fosse esse, né? Então já eles, de na realidade, não se combinar. permitiram mudar pelo Evangelho. Uhum. É esse o problema de pessoas que às vezes vão, né, para a igreja, mas elas não vão a Cristo. E assim, aí deixa claro aqui que é individual, né? Você vê que ela podia se salvar.
e ele não. Ela teve a chance dela. Mas Então, até... ela teve que, quando você peca, é você que peca mesmo. Quando ele veio dizer ali, no caso ali, ela podia ser o contrário a ele e escapar. Mas Teve a oportunidade, não teve? eu acho que eles formavam um casal Pois é. perfeito. Não, nesse sentido. Porque eu sempre digo, a dificuldade do casamento, a dificuldade para o relacionamento em casal é quando existe por exemplo, um mentiroso. E o outro não é. E o outro é honesto. Pois é. Vai ter muito conflito. O desonesto, ele sempre está querendo levar vantagem. Por quê? Porque ele se justifica. Mente mesmo não tem responsabilidade. Ele quer todo tempo demonstrar isso para as pessoas, demonstrar a verdade, né? Porque a mentira é isso, é você elaborar um discurso perfeito, sendo falso, mas para se passar como verdadeiro. Então, para Ananias e Safira, eles estavam na média, os dois. Pois é isso que eu digo, que Deus ele quer que você confesse com a tua boca tanto ele quanto o erro, né? Então ali, como era uma mentira, ela tinha que dizer também. Ela teve que falar também com a boca dela, não, vim por esse valor, sem ser. Quer dizer, ela cometeu o erro dela, que o dele já tinha cometido, mas ela podia escapar dizendo a verdade. Então é individual, você vê que se ela diz o contrário dele, escapava. Então, para não ficar, não, quer dizer, quem disse foi ele, no juízo eu estou falando. Né? Quem disse foi ele, eu não disse isso não. Aí Pedro disse, foi assim? Foi. Ah, então vocês combinaram. Ah, morreu também. Pum, caiu lá. O erro de um não vai justificar. Isso, é isso que eu quero falar aqui. Eu não... Se o fulano errou, não é obrigado eu errar também. Exatamente. Para ficar aqui claro, porque às vezes a pessoa, não, mas foi ele que disse, mas ela disse também. Sim. Então tá, vamos aqui para o nosso intervalo, então. Já está sobrando pouco tempo aqui para nós já. Aí daqui a pouco nós voltamos aí já, segundo tópico da lição. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel.
graças a Deus já estamos aí de volta com o segundo tópico da lição. Vamos lá. Segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. Primeiro subtópico, a mentira produzida dentro da família. Ananias e Safira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmos. Atos capítulo 5, versículo 1. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposo, esposa, filhos e filhas ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo Paulo exorta a não mentir uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Exatamente, tem que evitar, né? E principalmente essa, trazendo aqui para a igreja, né? Que foi falado aqui, de a pessoa procurar se converter mesmo, né? Você buscar na palavra de Deus o convertimento, você aprender a obedecer a palavra. Orar e ler palavra para si, para você. Que às vezes até a gente lê para os outros. Sabe aquela coisa, você vai para o culto e oh, rapaz, fulano não é para estar aqui, para estar ouvindo isso aí. Mas você não consegue ver teus erros. Então isso é complicado, você não tem mudança, que é se despindo desse velho homem e se vestindo do novo. Então dentro da família também aquela mentirinha, não, um negocinho aqui, vai, e você vai aceitando isso aí, né? Antigamente a mãe da gente, principalmente quando a gente fala mãe, que era que estava mais perto ali, qualquer mentirinha, o cipó cantava mesmo na costa, né? Era um cuidado. Cipuada boa, que o caboclo ficava lembrando um bocado de dia, de rapaz, não dá não é profissão para ninguém não, isso aqui. O cabo largava de estar mentindo, né? Monitorava porque os menino é filhos. bicho cheio de manha. E se brincar, ele fica manhoso mesmo, sem vergonha, mentiroso, hipócrita, que é exatamente se veste numa capa que não é aquilo lá, ele é um ator. Né? Então, aí vai deixando, acha até engraçadinho. Ih, rapaz, o cara é criativo. Ah, é? Então vai se tornando essa coisa aí que depois não tem controle mais. Chega a fase adulta, vai gerar um prejuízo para a prejuízo família, terrível. para a sociedade. Exatamente. Que a linguagem do crente ela deve ser clara e honesta. Jesus fala lá em Mateus 5,37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso procede do maligno. Então nós temos que ter a certeza do que nós protegemos. Se for a verdade, você tem total segurança em Deus, né? Que Ele vai te proteger também. Mas se você protege a mentira, você vai ter uma cobertura maligna. E muitas vezes, dependendo do assunto, da decisão, você tem que não dar a resposta logo. Você vê que se está em dúvida, se for uma decisão para mentir, no sentido, depois de você chamar de mentiroso porque não cumpriu o que disse. Então, você, não, depois eu te digo, deixa eu pensar primeiro aqui, montar o negócio, ver se vai dar certo, para eu não poder falar. Né? Você vê que antigamente as pessoas tinham isso, né? De falar a verdade. Esse nordestinozão aí, pensa no negócio. Não, tá dito, acabou, palavra. Não tem negócio não, né? E por a cultura hoje tá com essas pervertidas, esses valores, não significa que Deus está... Mudou. Que Deus mudou, que Deus está aplaudindo isso. De forma alguma, os princípios de Deus não mudam. Não muda não, continua sendo a verdade. Falou, tá falado. Né? Então o homem ele tem que fazer isso aí. Pelo menos tentar ser verdadeiro, no sentido... Quando mentir é porque fugiu da possibilidade dele, do poder dele. Porque todo homem é mentiroso porque ele não pode firmar a palavra dele, porque ele não tem poder sobre ele mesmo. Então, às vezes, ele é verdadeiro, mas foge do controle dele, que ele não tem condição. Às vezes ele diz, amanhã eu faço isso e amanhece doente, ou de alguma forma, tá entendendo?
Aí fugiu do Não é controle. intencional, É, né? O exatamente, prejuízo não é o é caso. essa intenção, essa motivação errada. Nesse caso aqui, que foi intencional, planejado, coração faccioso, fazer uma facção, que é exatamente você combinar uma coisa. Então vamos aí, segundo subtópico. Segundo subtópico, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominados pelo Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 24 e versículo 25. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o pai da mentira, que é o seu pai. João capítulo 8, versículo 44 e 45. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne, conforme Romanos capítulo 8 e 1, 8 versículo 13, ou 13 e 14. Isso. Pois é, tem que andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Não permitir que a carne venha se embriagar, né, com essas flores da mentira, né? E é isso aí, a mentira traz flores, traz um jardim aí, traz aí uma promessa, um teatro, né? Uma fantasia, que às vezes você fica lubriado com isso aí. Então você não permite isso, quem está no Espírito, ele vê o erro, vê a mentira. Porque Deus, ele revela, o Espírito nos ajuda nessas fraquezas, né? Exatamente para nos revelar, não entra nisso aí que está errado aí. Parece ser bom, mas não é bom, né? Então, principalmente para a nossa alma, né? Então, vamos aí a terceiro tópico, né? Terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro subtópico, cuidado contra os defeitos morais no lar. Quando se permitem certos defeitos morais, como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, essa família está fadada ao fracasso, semelhantemente ao que aconteceu com Ananias e Safira. No Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Acã. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra Acã e toda a sua família. Josué capítulo 7, versículo 1. Veis aí o fingimento do filho de Davi lá, com a Sabá, né? Com a Tamar. O fingimento dele, que era um rolo, que era para atrair ela, se fingindo de doente, aquela coisa toda, de dengozinho. Então, esse tipo de coisa, né, que atraiu a coitada, assim, inocentemente, nós estudamos sobre isso aí. Então, isso é complicado, esse tipo de coisa. Você vai, às vezes, aceitando isso. Muitas vezes não acontece uma tragédia como essa, mas isso vai se comprometendo. Daqui a pouco, né, acontece outro tipo de coisa, né? Porque o inimigo, ele não vem senão matar, roubar, destruir. Então, principalmente, a gente volta a dizer, a alma, salvação. Nós temos que ter cuidado para não ser tirado aquilo que nós temos, né? Quando se trata de salvação, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que se acharam no casal Ananias e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira, como fazem as pessoas dominadas pelo pecado. Romanos capítulo 1, versículo 25. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele,
contra a hipocrisia. Mateus capítulo 7, versículo 3 e versículo 5. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Exatamente. Acaba fala uma coisa, mas não tem nada a ver com o que ele está falando, é outra pessoa, né? Então, o inimigo, ele toma conta da mente da pessoa e é criativo, hein? Aí é astuto ele. Então, ele é criativo, assim como a pessoa cria Deus te dá discernimento e para tu falar a verdade, discernir as coisas espirituais do céu, da verdade, o inimigo dá também na mentira, na malícia, né? Para você ser um hipócrita, totalmente inverso daquilo que você apresenta. E até apontar os outros que estão certos, apontar como é os teus erros nos outros lá. É o que você vê hoje no Brasil, muito claro isso aí. Terceiro subtópico, não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso, cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus capítulo 26 e versículo 41. Então, podemos fazer o que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Exatamente, desestabilizar. A estabilidade do homem está na palavra de Deus, é apoiado na rocha. A verdade. Na verdade. É firmeza, a igreja é firmeza da verdade. A coluna e firmeza. Coluna significa uma coisa que sustenta um prédio, né? Sustenta a base de uma caixa d'água, seja lá, qualquer peso ali, que equilibra. E a firmeza. Então a igreja é isso aí, Paulo ele fala dessa firmeza da verdade. A igreja, mas não significa congregação, não significa uma multidão de gente, dos que diz ser evangelho, não, estamos falando de igreja, daquele que está na palavra. Então, ele é a firmeza da verdade, a coluna e firmeza. Então, é isso aí. A gente tem que fazer de tudo para estar nisso aqui, firmado na palavra, né? Vamos continuar. Conclusão. Como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membros da família que praticam a mentira podem experimentar consequências gravíssimas por causa dessa prática. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é o melhor. Mas é isso aí. Nós já estamos aí finalizando mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Espero que você tenha aprendido aqui com o comentarista, Nai Cabral, né? E conosco aqui, que a gente falou aqui o que deve ser falado, e sempre eu gosto de reiterar e falar a respeito dessa escola bíblica aqui, dessa TV, que é para nós não estamos falando para os convertidos, para quem é cristão só, mas para todas as pessoas, né? Então aqui é um evangelho, a gente comenta bem raso a coisa, bem explicado ali, né? Como diz o apóstolo Paulo, é com leite que nós estamos distribuindo leite aqui, né? Que é para que as pessoas possam compreender o mundo espiritual, saber em que condição você se encontra, né? E você possa aprender alguma coisa conosco aí, da parte de Deus, para você buscar no Senhor a tua vida,
que é exatamente fugindo disso aqui, se despindo daquilo do velho homem com as suas práticas, né? Porque a palavra de Deus está ensinando, está dizendo para fazer isso, e você ir mudando, né, conforme a palavra diz, praticando uma nova vida de um novo homem em Cristo Jesus. É isso aí que nós pregamos aqui, falamos e esperamos que você aprenda com a gente aí para salvação sua. Né? Não é aqui, não é uma ideia de homem, alguma coisa, não, mas é de Deus. Né? Então, nossos esforços aqui é para você e nós também. Nós vamos, na medida que nós vamos estudando aqui, essas revistas e vamos meditando nos versículos da palavra de Deus, nós vamos aprendendo a andar com o Senhor, nós vamos nos fortalecendo em Deus e você também conosco. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica. Deus abençoe, paz do Senhor. Amém. Amém.